Bom dia, paz, irmãos. Vamos à mensagem de hoje do nosso Bom Dia com a palavra. Primeira carta, 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, a partir do verso 5 também. Diz o seguinte, irmãos, ouçam só. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. Desculpe. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Amém. Verso 10. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhe dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, há uma batalha espiritual constante, permanente. O nosso inimigo está ao derredor, quer nos destruir, nos devorar, acabar com a nossa vida. Existe uma guerra, existe uma batalha. E como toda guerra, toda batalha, existem as estratégias. E Satanás tem as suas estratégias para tentar nos matar, para tentar nos tirar a graça de Deus, nos tirar a alegria de servir ao Senhor, de estar caminhando com o Senhor. E uma das formas que ele usa, uma das suas estratégias que ele utiliza é da sedução. As coisas do mundo que nos seduzem os nossos olhos, encantam os nossos olhos, que nos levam a pecar. Portanto, para evitar a tragédia do pecado na sua vida, para evitar a tragédia do pecado, você precisa conhecer a estratégia de Satanás. E conhecendo a estratégia de Satanás, você deve cercar-se de cuidados para continuar a sua escalada espiritual sem escorregar, sem cair em armadilha. Porque se ele tem a sua estratégia, se o Satanás tem a sua estratégia para te roubar, para te tirar a paz, para te roubar a alegria, existem também estratégias que nós devemos seguir para continuarmos firmes nessa escalada, nesse amadurecimento espiritual e para alcançarmos a vitória em Cristo Jesus. Primeiro passo, primeira dica para evitar as armadilhas de Satanás: submetermos-nos uns aos outros. Submetermos-nos uns aos outros. Não sermos arrogantes, prepotentes, ouvir com atenção os conselhos de gente mais experiente, procurar entender melhor as coisas. Para isso, precisamos ser humildes. E por falar em humildade, esse seria o segundo passo. Humilharmos-nos diante do Deus Todo-Poderoso. É o segundo passo para resistir às armadilhas. Terceiro passo, lançar todas as preocupações sobre nosso Deus, que é tão zeloso, tão cuidadoso, porque muitas vezes por causa desse excesso de preocupação, de ansiedade, acabamos falhando, escorregando, caindo em armadilhas, nos precipitando. Quarto passo, disciplinarmos-nos e permanecermos vigilantes. Esse é um dos mais importantes, Seja firme, seja vigilante, seja sóbrio. Leve a sério essas 4 dicas, essas 4 ações, atitudes que nos capacitam a resistir aos ataques de Satanás, a evitar as suas armadilhas. São atitudes também que vão permitir que a graça de Deus nos fortaleça e que nós estejamos fundamentados na fé. Para resistir é preciso ter fé. Portanto, para ter fé, submeta-se uns aos outros. Humilhe-se diante do Deus Todo-Poderoso. Lance sobre Ele as suas preocupações e seja disciplinado, permanecendo vigilante. Satanás, tudo o que ele quer é nos roubar, é nos destruir. Ele quer nos impedir de conseguir um progresso em nossa vida espiritual.
se há uma certa estagnação na sua vida espiritual e você precisa amadurecer, você precisa progredir, fique atento a essas dicas. Com a ajuda de Deus, nós podemos, no entanto, meus irmãos, continuar firme na nossa escalada, resistindo. Seja sóbrio, seja alerta, fique atento, vigie. O inimigo anda ao derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa devorar. Para resistir-lhe, é preciso permanecer na fé. É preciso entender que existe também uma estratégia da parte de Deus contida na palavra dele para resistirmos, para evitar a tragédia do pecado. Conheça também a estratégia e principalmente a estratégia do Senhor, o plano infalível do Senhor para resistir o dia mau, para resistir à tentação e prosseguir. Não fica de bobeira, não fica apenas assistindo as coisas, não. Avalie, pense. Tenha senso crítico. Perceba que muitas vezes Satanás sutilmente está armando uma cilada para você. Você precisa conhecer as estratégias de Satanás. Você precisa se firmar na fé para combater toda e qualquer armadilha preparada contra a sua vida. Amém? Pai querido e soberano Deus, em nome de Jesus, nós declaramos pela fé, na autoridade que há no seu santo nome, que hoje nós vamos mais uma vez resistir às tentações de Satanás, às suas armadilhas. Nós estaremos firmados na fé. Nós estaremos vivendo confiantemente, Pai, em nome de Jesus, crendo que o Senhor nos guardará, que o Senhor nos guiará. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia de cada um de nós. Perdoa-nos, Pai, o tempo em que andamos displicentemente por esta vida fora. Ajude-nos a viver pela fé, a resistir, a permanecermos firmes na fé, na esperança, na confiança de que o Senhor tem tudo sob o controle, no controle de suas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Cristão.